Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de dar continuidade, inclusive, a um assunto que a gente estava falando ontem, porque a gente passou boa parte do programa falando sobre a soja brasileira, quanto a gente exporta, quanto os Estados Unidos exportam. E hoje saiu o levantamento sistemático da produção agrícola. Então, a gente vai conseguir ver também como é que estão as nossas áreas plantadas, as expectativas também para a produção dos nossos produtos agrícolas aqui no Brasil e como é que é essa distribuição de terras, inclusive, tão desigual. Então, a gente vai falar tintim por tintim disso. Vamos também falar do pacote, porque finalmente revelaram o tamanho do pacote contra o tarifaço. E a gente também vai contar para vocês quais os principais pontos, o que tem ali de pontos positivos, o que tem de ponto de atenção e o que o mercado também já está falando sobre isso. Inclusive, a gente vai criticar e já estou avisando. Então, vamos passar pela nossa agenda para não perder tempo, porque hoje tem bastante coisa para falar. Às 3 horas da manhã no Reino Unido, saiu o PIB do segundo trimestre, mas ainda uma medição preliminar. Às 6 horas da manhã na zona do euro, saiu também o PIB do segundo trimestre, segunda leitura, não é a leitura final também. 6 horas da manhã, ainda na zona do euro, teve produção industrial de junho. E às 9 horas da manhã, já pegando avião aqui para o Brasil, teve levantamento sistemático da produção agrícola de julho. Também às 9, o IBGE divulgou a pesquisa mensal de serviços. E 9h30 foi a vez dos pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 9 de agosto. Além disso, teve PPI e núcleo. PPI, só para todo mundo ficar na mesma página, são os preços ao produtor dos Estados Unidos e seu núcleo, então excluindo aqueles preços mais voláteis. Às 11 horas da manhã, agorinha, o nosso programa faz aniversário, então parabéns pra gente, 2 anos de mercado e investimentos, e a gente tem notícia boa e notícia triste hoje, mas não vou dar spoilers, então 2 anos, vamos comemorar por enquanto, deixem aí as suas palminhas e cornetinhas no chat. Eu queria ter trazido uma corneta, uma língua de sogra, mas não consegui encontrar a tempo. Às 2h30 no Brasil também tem a pesquisa trimestral de condições de crédito do segundo trimestre e ainda tem um pouquinho de agenda no fim do dia. Então vamos passar para o próximo quadro, para o pessoal aí de casa ficar com a gente, porque tem o presidente do Fed de Richmond, de novo, o Tom Barkin, discutindo política monetária em um evento lá nos Estados Unidos. E às 8h50 no Japão também sai o PIB do segundo TRI preliminar, não é a medição final. Além disso, às 11 horas na China, tem aquele combo de indicadores que normalmente saem juntos e deve ficar muito no radar, até porque está todo mundo de olho também na demanda da China. Então, produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos de julho. Normalmente esses dados saem todos juntos e a gente vai aí conhecê-los às 11 horas da noite aqui do Brasil. Agora vou mandar lá para a redação, para Diego já dar bom dia para vocês, descobrir de onde vocês estão falando e contar para a gente como é que foi o dia ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Feliz aniversário para nós, para o Mercado de Investimentos, 2 aninhos de vida. Muitos anos ainda por vir. Enfim, muito bom dia aqui para os nossos queridíssimos e queridíssimas mercadeiros e mercadeiras de plantão. Theo, Gladys Garcia, Maria Helena, Liz Longo, André Bolzan, Vitor Thiago, Verônica Vaz, enfim, muito bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui nessa manhã de quinta-feira com vocês. Manhã gelada aqui em São Paulo. Não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui tá frio pra caramba. Enfim, vamos para o nosso fechamento? Pois é. O Ibovespa, ele perdeu força nessa quarta-feira e voltou a cair. O principal índice da nossa Bolsa Brasileira fechou o dia de ontem em 136.687 pontos, com um recuo de quase 0,9%. Foi um recuo de 0,89% para ser mais exato. No dia anterior, tinha encostado nos 138 mil pontos e ontem até tentou subir, mas não sustentou o ritmo. Mesmo com a queda, o saldo ainda é positivo na semana, no mês e no ano. Segundo o nosso portal, dados fracos do varejo divulgados pelo IBGE jogaram areia no chope do dia anterior, quando reforçaram sinais de desaceleração da economia, impactada, obviamente, pelos juros altos.
Entre as ações mais negociadas, só o Banco do Brasil terminou no azul. As ações da Petrobras caíram pressionadas pela queda do petróleo e a Vale também fechou no negativo. O Ibovespa segue com uma dificuldade bem grande de retomar o patamar de 138 mil pontos, nível que, aliás, não se vê desde o começo de julho. Enquanto isso, o mercado também reagiu ao anúncio do governo sobre um novo pacote para aliviar os efeitos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, comemorou a medida que considera essencial para proteger a indústria e os empregos. Breve parênteses, que eu nunca achei que a Fiesp ia comemorar uma medida do governo Lula. Mas enfim, feito esse breve comentário, Débora. Comemorou porque interessa, né? Porque senão já estava inflando o pato lá na Paulista perguntando quem vai pagar. Então, assim, né, na hora que é para proteger a indústria, proteger os industriais, aí sim vão comemorar e não só comemoraram, como falaram que tem que ser assim mesmo. Então, já vamos passar por nesses pontos principais ali do dia de ontem e a gente já comenta também esse pacote anunciado para descobrir esses 30 bi, né, como é que eles vão ser distribuídos, o que deve mirar, o que não deve e como é que deve ser, inclusive, a avaliação de tudo isso. Mas só passando aí pelo nosso fechamento, ontem foi um dia, depois de vários dias positivos e de renovação ali de patamares que a gente, na verdade, nem renovação, né? Mas chegando de novo a patamares que a gente não via há muito tempo, a Bolsa passou por aquele processo de correção, então teve ali uma correção de realização de ganhos, chega em um determinado patamar que não se acredita que vai furar o teto no curto prazo, as pessoas vão realizar ganho e embolsar e buscar outros mercados para tentar ganhar ali o seu lucro, né? A gente sabe que o mercado especulativo, inclusive, funciona assim. Se você acha que atingiu um determinado ganho que não vai se prolongar, você vende aqueles ativos, realiza o ganho e vai buscar ganho em outro lugar. E ontem a gente passou um pouco por esse processo de realização e um dia também muito marcado pela pesquisa do comércio, porque para quem assistiu a gente ontem, só aqui para quem também não assistiu, ficar por dentro do que a gente está falando, ontem o mercado esperava uma alta no comércio, né, uma alta do varejo de 0,8% e isso não aconteceu. Teve uma queda de 0,1%. Então, não só não cresceu, caiu e ficou muito abaixo das expectativas. E esse comércio em queda, principalmente quando a gente vê os setores que puxaram o comércio para baixo, a gente começa a perceber uma atuação muito forte da taxa de juros já naqueles setores que precisam mais de crédito, que precisam mais de renda disponível ou até mesmo ali alguns setores que precisam da confiança da renda. Não necessariamente que a renda esteja disponível, mas que ela vá ficar disponível por mais tempo. Então isso acabou contaminando também o humor do mercado e não à toa as empresas mais ligadas ao nosso consumo doméstico, a nossa economia doméstica caíram, que são normalmente aquelas mais ligadas também ao varejo. Então, principalmente aquele varejo cíclico, que fica mais dependente dos ciclos econômicos. A gente viu esse movimento acontecer ontem e aí o próprio mercado falou que a taxa de juros está alta. Eles não tinham percebido, né, que a taxa de juros já está alta e restritiva o suficiente para começar a atrapalhar o crédito, para começar a desacelerar a economia e parece que eles não leem o PMI, porque isso já está aparecendo no PMI há tempos. E aí foram surpreendidos porque estavam esperando uma alta em um momento que a gente já começa a ver alguma contração nesses setores e que o PMI já estava avisando. O PMI, só para traduzir aqui para vocês, é aquele índice de atividade dos gerentes de compras que mostra ali as atividades dos setores. A gente tem todos os índices de confiança também da FGV apontando nesse sentido de um esfriamento da confiança do consumidor, que as confianças estão mais abaladas nos serviços, nas indústrias também. Então está todo mundo com a confiança abalada por conta dos juros e como já está se formando estoque na indústria, como as pessoas estão com menos confiança na renda para comprar bens duráveis, bens mais caros. Então não entendo por que teve essa surpresa toda, já que a taxa de juros já está alta há algum tempo e já está surtindo algum efeito, principalmente nesses setores mais sensíveis. Mas a surpresa aconteceu
E aí ontem teve esse ajuste nessas empresas mais ligadas a esse tipo de consumo. Quando a gente fala consumo cíclico, a gente está falando daquele consumo que fica mais dependente dos ciclos econômicos. Então, são aqueles itens, aquele tipo de comércio que você pode deixar ali um pouco de lado se você precisar escolher comprar alguma coisa. Então, não é aquele que perpassa melhor os ciclos econômicos. Então, se tiver uma crise, as pessoas vão continuar comprando comida, por exemplo, mas talvez abram mão de outros tipos de consumo. Então, é isso, inclusive, que a pesquisa mensal mostrou para a gente. Tem um comportamento desigual e que alguns setores que têm bens mais caros e que dependem mais de crédito já começam a sofrer mais, principalmente por essas questões de confiança na renda e taxa de juros limitante. Então, quem diria, fazia tempo que eu não chamava a Kendi aqui, mas quem diria que manter a taxa de juros nesse patamar ia começar a restringir, desacelerar a economia? Pois é. Kendi, Mas vamos falar do pacote também que foi anunciado ontem e que já está repercutindo bastante por aí, porque adivinhem o que já está sendo falado, já está todo mundo falando em risco fiscal, não em risco fiscal propriamente dito, mas que isso vai ameaçar o fiscal. Como é que fica o fiscal depois de tudo isso? Sabendo que é um pacote ali que vem de contingência, é emergencial, é para setores específicos, inclusive, mas a gente sabe que falou em qualquer tipo de pacote, falou em qualquer tipo de emergência ali, o mercado já começa a reagir, porque pergunta, e o fiscal, hein? Parece que, vocês lembram daquele, eu amo aquele GIF, que vem uma pessoa surge do portal, e aí, pessoa não, um personagem surge do portal e aí bota a perna ali e fala, e o fiscal, hein? Poderia trocar por isso. Porque é isso, se você começa a falar em algum tipo de gasto, principalmente desse tipo de gasto que é para uma contingência, que é para uma emergência, já surge ali, já brota do portal as pessoas perguntando, mas e o fiscal? Vai ficar fora da meta? Então, já existe todo esse olhar do impacto fiscal, independente de estar ali para ajudar as empresas brasileiras nesse caso, porque normalmente quando é benefício social, aí brota muito mais gente. Dessa vez, mais o mercado financeiro reagindo, mais uma parcela que vai ser beneficiada, como por exemplo a Fiesp está comemorando. Então vamos conhecer esse pacote de perto para entender quais medidas vão ser tomadas e pensar aí nos pontos positivos e negativos de tudo isso, vamos botar numa balança. Então, bora entender o que vai ter aí de principais medidas do pacote lançado, na verdade, mais detalhado ontem, ainda não tem o detalhamento completo, mas as medidas já foram anunciadas, pelo menos ali por cima. Então, vamos entender para onde vão esses 30 bilhões de reais para essas empresas. A gente vai ter linha de crédito. Então, a linha de crédito, ela deve ali atender as empresas que comprovem os prejuízos com a taxação. E aí uma coisa interessante, porque linhas de crédito normalmente são um pouco mais inacessíveis para pequenas empresas. Quando a gente fala de linhas de crédito subsidiadas, normalmente elas chegam muito mais às grandes empresas. As grandes empresas acabam tomando muito esse crédito mais barato. E dessa vez parece que foi um pouco mais costuradinho para que elas cheguem também aos pequenos e médios negócios. Porque senão o crédito vai todo ali para uma empresa maior que até consegue absorver um pouco mais o impacto. E a grande preocupação é no impacto com as pequenas empresas e como elas vão conseguir se manter caso tenham contratos cancelados ou tenham ali que mudar seu planejamento. Então, essa linha de crédito mais barata deve destinar parte do recurso para pequenos e médios negócios também. Tá? Os empréstimos vão ter juros subsidiados, como eu já falei, então vão ser juros mais baratos, mas vão exigir contrapartida como preservação de empregos. E isso é importante, porque senão vira aquela coisa que a gente teve lá no passado, que teve toda a desoneração de folha, por exemplo, que era para estimular a contratação. E tem vários estudos do IPEA, por exemplo, que mostram que as empresas que receberam a desoneração contrataram menos do que empresas que não receberam. Então, a média dos empregados não mudou, não teve contratação e isso reverteu, se não virou contratação e não virou ali uma despesa,
para a empresa, inclusive, para onde foi essa desoneração, se não teve nenhum uso desse dinheiro? Ele acabou virando margem de lucro, acabou virando lucro para essas empresas que não fizeram a contrapartida. Então, a contrapartida ela é importante nesses casos, porque aí você tem que, mas aí também tem que ter acompanhamento para ver se a empresa está cumprindo com o que foi proposto. Então, ela vai ter um crédito mais barato, subsidiado pelo governo, mas em contrapartida, ela tem que preservar os empregos e garantir ali que os postos de trabalho sejam menos afetados, porque existe uma preocupação, inclusive, que com todas essas mudanças, se começar a ter cancelamento de contrato, mudança de planos, novos rumos sendo traçados para as empresas que estão nessa situação, pode começar a ter demissão dos funcionários, e isso seria muito ruim para a renda, seria muito ruim de uma forma geral para o país. Então, a preservação de emprego seria uma contrapartida, e aqui acho que foi uma coisa bem costurada, não só por mirar essas empresas menores, mas também ter essa contrapartida de preservação de emprego, porque senão a gente já sabe o que acontece quando a empresa vai ter esse tipo de benefício. Ela demite e fica com o lucro para ela. Mas vamos seguir aqui, porque tem mais medidas de crédito. Mudanças no Fundo de Garantia à Exportação, tipo o FGE, o fundo ele oferece ali seguro e cobertura para operações internacionais e vai ter financiamentos diretos também para exportadores e fornecedores prejudicados pelo tarifaço, com foco de abertura de novos mercados e na adaptação tecnológica. Então aqui o FGE também tinha ali alguns mercados bem específicos que atendia, que agora ele vai se focar também nessas empresas mais afetadas pelo tarifaço. Incentivos tributários, aqui medida provisória que autoriza o diferimento de tributos e amplia prazo para a utilização do crédito. Só para vocês entenderem o que é isso, né? Diferimento tributário que amplia prazo para utilização de crédito. É como se você tivesse um desconto ali nos tributos e vai ampliar também o prazo para o pagamento e utilização de créditos tributários. Por quê? Tem algumas empresas que importam, depois exportam, isso acaba gerando um crédito, esse crédito tem um curto prazo para utilizar esse crédito tributário e isso vai ser alongado. É isso que eu estou explicando com essa palavrona aqui, drawback, tá? Então, você tem ali insumos importados que são utilizados nos bens que depois vão ser exportados. Aí isso gera esse drawback e você tem esse crédito para utilizar, só que o prazo era bem curtinho e agora vai ser alongado. Outra coisa que também vai ter é ali por um tempo um alívio nos tributos e além do prazo para o uso dos créditos. Então aqui uma medida tributária que deve ser um pouco mais transitória e vai ajudar nesse primeiro momento, nesse curto prazo. Compras governamentais também, então União, Estados e municípios vão poder comprar esses produtos afetados pela sobretaxa, especialmente os alimentos perecíveis. A gente já tinha falado, inclusive, isso para vocês, né, que, por exemplo, coisas que são muito perecíveis poderiam ser comprados para merenda escolar. Eu tinha falado exatamente isso, hein? Então, essa é uma medida que realmente foi tomada, né, que os produtos são perecíveis, não tem o que fazer, às vezes não tem como embarcar antes ou não tem como produzir também fora ali do momento. Se tiver essa produção e ela for afetada pela tarifa de exportação e não for exportada, o governo, os estados e os municípios podem comprar esses produtos, principalmente os perecíveis, para absorver também esses produtos, não deixá-los estragar, né, e absorver também essa oferta das empresas exportadoras. Então, aqui também uma medida para tentar, né, diminuir o impacto nessas empresas. E aí entra naquela coisa que, inclusive, a gente já discutiu bastante aqui. Crédito subsidiado, ele existe e até faz sentido quando você quer desenvolver um setor-chave, quando você quer fazer com que algum setor caminhe, né, num determinado sentido. Os benefícios fiscais, eles também entram, né, nessas situações emergenciais para tentar ali manter o setor, manter o emprego. Então, isso acontece, né, e são medidas econômicas que vão ali acontecendo conforme, né, o país vai crescendo ou precisa crescer em algum determinado setor, quando se quer estimular aquele setor
que cresça, ou, por exemplo, numa situação emergencial que você precisa destinar o recurso porque foi algo que saiu ali do planejamento e você precisa entrar para tentar ajudar. O que falta, né, e o que faltou até hoje, quando a gente fala dos privilégios dados a empresas, privilégios ali, benefícios, desonerações, créditos, é que a empresa ela se desenvolveu, ela já tem um tamanho suficientemente grande e não tem depois a saída disso. Então, depois que a pessoa recebe esse benefício, ela não quer abrir mão. E precisa, sim, ter um acompanhamento de perto para ver se tudo está sendo cumprido. Então, se a contrapartida está sendo cumprida, se aquilo está gerando efeito. Porque senão vira aquela coisa, né, que ninguém quer abrir mão depois, que não tem um acompanhamento de perto. Então, quando você tem esse tipo de medida para estímulo de setor ou para tentar emergencialmente salvar aquele setor, né, salvar inclusive o emprego e a renda que aquele setor acaba também contribuindo, você precisa ter uma métrica para ver a hora de parar. Né? Esse é o grande problema dos benefícios que a gente tem até hoje. Tem benefícios que estão lá fora já do prazo, vamos pensar assim, porque ninguém acompanhou de perto e agora fica muito difícil de tirar. Porque eles já estão ali tão enraizados naqueles setores que quando você fala em tirar aquele estímulo, vira uma gritaria, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que todo mundo quer cobrar o fiscal, né? E aí entrando já nesse assunto do fiscal, o mercado deu uma chiada já, porque isso seria, né, aqueles gastos que poderiam entrar como contingenciais, como emergenciais, fora ali da métrica fiscal, e aí mercado a gente já sabe que vai torcer nariz para isso, até num caso que seja emergencial. A gente já viu outros casos emergenciais, inclusive bem problemáticos, que o mercado foi ali e bateu de frente, como no caso do Rio Grande do Sul, né, que a gente estava falando de vida das pessoas e o mercado torceu o nariz, mas a gente sabe que sempre vai ter esse olhar para o fiscal. Então não importa que é para salvar o setor ou para tentar ali preservar o emprego das pessoas e a renda, aí menos ainda para o mercado vai importar. Mas sempre tem essa cobrança do fiscal. Ela só é mais pesada quando a gente está falando de benefício social. Mas, nesse caso, também já está acontecendo essa cobrança em relação ao fiscal, mas são medidas aí, inclusive algumas delas mais pontuais e não devem se perpetuar por muito tempo. Elas devem ficar ali no período, ou eu espero que fiquem pelo período necessário, sem esticar isso além do preciso. Então, isso que precisa acontecer também, né? Isso que precisa ser acompanhado, para que sejam realmente pontuais, e não pelo fiscal, não pelo arcabouço, mas para que não seja aquele tipo de incentivo que vira, né, um incentivo que fica para sempre colado, que é uma coisa que a gente fala bastante, inclusive, no nosso documentário, como ninguém depois quer abrir mão de coisas que foram para incentivo lá do passado e que já nem fazem mais sentido. Só que a partir do momento que você deu, ninguém quer abrir mão depois. Então, aqui que tem que entrar esse acompanhamento, mas foram medidas até bem costuradinhas, tentando pensar na pequena empresa, né? Porque senão a gente sabe que existe muita desigualdade entre as empresas também. A gente precisa falar sobre isso. As empresas pequenas normalmente pegam uma partezinha dos benefícios e as grandes pegam a maior parte de exonerações, pegam a maior parte ali de renúncias fiscais e as menores ficam com uma fatiazinha, assim como acontece com a gente. Então essa desigualdade também existe e precisa ser olhada setor a setor, caso a caso. Por isso que eu falei que deve ser uma coisa mais específica para a necessidade e o pacote vem nesse sentido. E não me espanta ter sido comemorado pela Fiesp dessa vez, porque afinal, né, você está tentando ajudar um setor aí que está sendo prejudicado, eles não vão reclamar. Agora eu vou devolver para a redação, a gente não vai falar do levantamento hoje, a gente fala amanhã, porque eu quero passar a palavra para o Diego falar com vocês. Diego, a palavra está com você. Nem vou introduzir. Débora. Obrigado, Débora. Débora, você comentou, né, que hoje a gente tinha uma notícia boa, que era aniversário do Mercado de Investimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma notícia meio chata e eu estou responsável aqui por entregar essa notícia meio chata para vocês.
E a notícia é que a partir de amanhã eu não vou mais apresentar o Mercado de Investimento com vocês. Hoje, infelizmente, eu me despeço do ICL, do Mercado de Investimentos. Não estarei mais aqui com vocês de manhãzinha às 11 horas da manhã fazendo fechamento do mercado. E eu parto para novos rumos, novos desafios, enfim, novas aventuras nessa vida. Queria muito agradecer a Débora, a toda a equipe de transmissão, todas as equipes, na verdade, que compõem o ICL, por esse período que foi enriquecedor, foi de muito aprendizado, foi de ótimas experiências, de muitas amizades também, de muita felicidade, por uma experiência tão legal, tão impressionante, enfim, tão incrível. Queria agradecer também a nossa audiência por estar aqui todo dia de manhã com a gente, né, dando bom dia, falando de onde vocês estão, interagindo comigo no chat, no Instagram também. Foi muito bacana, eu não tenho palavras mais para poder agradecer, enfim, é isso. Vamos aí desejar boa sorte para o Diego. Eu sou péssima com despedidas, eu vou ficar sentimental, que eu sei, mas vamos todo mundo desejar boa sorte para o Diego, porque ele vai alçar novos voos, coisa aí que faz parte da trajetória dele. Então, que Diego, muito boa sorte. Quem sabe a gente não se encontra de novo nesse caminho. Olha, ficou péssimo meu coraçãozinho, tá pior que o hamburguinho da Vivian. Quem sabe a gente não se encontra de novo nesses caminhos da economia. Então, muito boa sorte para você. Espero que seja uma jornada incrível e a nossa audiência também aí tá desejando muitas coisas boas para você. Então, não vou também me alongar muito aqui, mas quero desejar aí tudo de bom, e que bom que você conseguiu se despedir aqui da nossa audiência, como deve ser. Agora eu vou falar de coisa boa, porque eu tô tipo Araci, né? Vamos lá, vamos falar de coisa boa então, porque a gente sai de uma notícia ruim e vai para uma notícia boa, porque vem aí o Despertar 2025, o nosso evento que foi um sucesso no ano passado. Quem foi, né? Quem viveu sabe, quem estava lá sabe que foi incrível, foram dias ali de muita troca. Eu estava lá os 3 dias e espero estar com vocês também nesse despertar, para a gente ter de novo essa troca, sentir essa comunidade que é tão forte. Então, hoje, grande novidade aí, começam as vendas para o Despertar. Então, se você quiser participar desse momento com a gente, essa é a hora, porque hoje vai ter ali até algumas coisas mais, não diria promocionais, mas ali alguns acreditam até descontos ali. Então, entra no icl.com.br/despertar para participar do nosso grupo do WhatsApp e receber em primeira mão quando tiverem abertas as vendas, para que vocês consigam garantir o melhor preço para estar lá com a gente. Então é isso, depois de uma notícia ruim, uma notícia boa, e assim a gente vai caminhando, porque é assim que é a vida. Então agora quero desejar aí boa sorte para o Diego e para vocês bom rolê, né? Então já entrego para os nossos vizinhos de cima a Roberta Garcia hoje e o Guga Noblar, e eu volto amanhã em carreira solo de novo para contar para vocês o que acontece com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.